Agradeço a gentileza de Vossa Excelência, a deputada Renata Souza, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa, presidenta Renata Souza. Eu quero fazer uma intervenção hoje que me parece importante para dar a devida repercussão no plenário Barbosa Lima Sobrinho de um artigo publicado ontem em jornal de grande circulação e que tem a particularidade de ser assinado não apenas pelo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, como também assinado por diversos líderes de bancadas parlamentares da Câmara Federal. Eu tenho que citá-los. Alessandro Molon, que é deputado do PSB e é o líder da oposição. Aguinaldo Ribeiro, que é o líder da maioria na Câmara. Portanto, é um documento assinado por deputados da oposição e da base. Jandira Fegali, do PCdoB, que é líder da minoria. Paulo Pimenta, do meu partido, do PT. Wellington Roberto, do PL. Arthur Lira, do PP. André de Paula, do PSD. Baleia Rossi, do MDB. Tadeu Alencar, do PSB. Carlos Sampaio, do PSDB. Jonathan de Jesus, republicanos. André Figueiredo, PDT. Elmar Nascimento, DEM. Augusto Coutinho, Solidariedade. Pedro Lucas Fernandes, PTB. José Nelto, Podemos. Ivan Valente, do seu partido PSOL. André Ferreira, PSC. Daniel Almeida, PCdoB. Leandro, do PV. E Joênia Wapichana, da Rede. Eu considero, por um lado, emblemático que o presidente da Câmara dos Deputados, com quem tenho importantes divergências de visão de mundo, ideológicas, enfim, mas que o presidente da Câmara dos Deputados, ao lado de líderes de diferentes partidos, de líderes da oposição, do líder da maioria no governo, na Câmara, decidam assinar juntos um artigo, portanto, são coautores do mesmo artigo, e mais ainda, que este artigo trate de ciência, tecnologia e seu nexo com a educação. Me parece muito importante. E foi uma feliz coincidência histórica, embora eu não acredite em coincidências, porque a história definitivamente não é feita de coincidências, que ontem esse artigo tenha sido publicado, mesmo dia, deputada Renata Souza, que o governo Jair Bolsonaro chegou a encaminhar para o Congresso Nacional um conjunto de mensagens, entre elas uma mensagem que violentava drasticamente o orçamento da educação e da saúde. Ele recuou, alegando que o governo cometeu um erro técnico, que havia várias versões e que, por engano, veja Vossa Excelência, por engano, ninguém acredita nessa versão. Por engano, alguém mandou para o Congresso, alguém fez com que o presidente da República e seus ministros mais importantes encaminhassem para o Congresso um texto por engano. Mas, na verdade, o que eles pretendiam era cortar sem anunciar o orçamento da educação e da saúde ao contabilizar no orçamento federal da educação e da saúde as despesas com os aposentados da educação e da saúde, que são despesas que correm à conta da Previdência Social. Olha que interessante, deputada Renata Souza. Eles que decidiram construir uma reforma previdenciária para negar o direito à aposentadoria. E o passo seguinte é tentar entregar a carteira de aposentadorias aos agentes financeiros com o chamado processo de capitalização. Agora eles querem ir aliviando o peso dessa carteira e jogando na conta do orçamento da educação e do orçamento da saúde essa despesa. Além disso, como se isso fosse pouco, nós já estamos sob a espada da emenda constitucional 95 de 2016, que congelou por 20 anos os investimentos em políticas sociais. Nós já estamos sob a espada da emenda constitucional 93 de 2016, que retomou, que fez
recair novamente os efeitos da DRU, da desvinculação das receitas da União, sobre a parcela do orçamento federal vinculada à educação. Nós estamos sob a ameaça do ministro Paulo Guedes de, no contexto da reforma tributária, desvincular as despesas da educação, que significa não mais obrigar que a União faça investimentos de no mínimo 18% com a educação. Ora, esse é o cenário aterrador que se coloca para o campo da educação, da ciência, da tecnologia e da inovação no Brasil, sob o governo anticientífico e fascista de Jair Bolsonaro. E por isso, nesse ambiente, e na data de ontem em que o governo mandou a mensagem e depois mandou retirar por engano, mas certamente foi a pressão desse artigo, entre outras coisas, que esse artigo foi publicado. E aí é interessante porque é um artigo que faz justamente uma crítica contundente ao governo Bolsonaro e ao comportamento do governo Bolsonaro em relação à educação, à ciência, à tecnologia e à inovação. E, inclusive, falando no artigo, iniciando o artigo, com um debate que nós temos feito aqui, que é o debate que coloca em confronto o Brasil e a China. Mas que tipo de confronto? Muito simples. Até os anos 90, aliás, a rigor, até o ano de 1990, portanto, há cerca de 30 anos, deputada Renata, 29 anos, o produto interno bruto do Brasil, o PIB brasileiro, era superior ao PIB da China. E a questão que se coloca nesse artigo é a seguinte: o que será que aconteceu? O que será que aconteceu que 29 anos depois, ou seja, 30 anos depois, o PIB da China não só é muito maior que o Brasil, que o brasileiro, como o PIB da China faz com que a China seja o único país hoje no globo, no planeta, capaz de medir forças no plano econômico com a potência do hemisfério norte. O único país. Pois bem, o segredinho, a fórmula mágica, a poção encantada que a China bebeu, não foi nada mais, nada menos do que passar 30 anos investindo seguidamente em ciência, em tecnologia, em inovação, em educação e formação de quadros. E aí, esse é o contraste. Esse é o contraste central que explica, em boa medida, o que estamos vivendo no Brasil e quanto podemos piorar no Brasil se essas ideias de Bolsonaro e sua equipe prevalecerem, cortes os mais variados no orçamento dessas áreas, e o que está acontecendo na China. E aí, os dados trazidos pelo artigo são importantes. Quando, por exemplo, se menciona que, além dos cortes propriamente ditos, tem ideias absolutamente estapafúrdias. Aliás, eu perguntaria, deputada Renata Souza, por onde anda o ministro da Ciência e Tecnologia? Deve estar na Lua. Astronauta que é, deve estar na Lua. Não se ouve palavra deste senhor, não se ouve um comentário, não se ouve uma análise, não se ouve um bom dia deste ministro da Ciência e Tecnologia, e o governo chega a anunciar que pretendia, veja só, fundir a CAPES com o CNPq, mas são coisas completamente diferentes. O papel da CAPES é a gestão, a governança e o fomento aos cursos e programas de pós-graduação no Brasil, em todas as áreas do conhecimento. Aliás, é bom lembrar que é nestes programas, ou melhor, é destes programas que emanam cerca de 90% a 95% de toda a produção científica brasileira em todos os campos do saber. E o CNPq é uma outra coisa. CNPq é para financiar as pesquisas de modo geral, a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, a pesquisa, enfim, que permitiu que o Brasil, mesmo com dificuldade, mesmo com adversidade, estabelecesse, por exemplo, uma relação entre a zika e a microcefalia, permitiu que o Brasil se tornasse uma referência no planeta em exploração de petróleo em águas profundas, permitiu, portanto, inúmeros avanços tecnológicos. Eu fico imaginando, eu que sou do campo científico, Vossa Excelência passou
por um programa de pós-graduação, cursou mestrado, cursou doutorado, portanto tem experiência também na vida acadêmica. Fico imaginando se o Brasil tivesse mantido durante 30 anos, como fez a China, a regularidade de investimentos em ciência. Porque o que nós fizemos sem isso, então eu quero dizer como é importante, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia desta casa, eu não poderia deixar de repercutir este artigo, que eu considero emblemático por um lado, porque reúne deputados que são líderes na Câmara Federal, de diferentes partidos, e que têm uma relação com o governo absolutamente diferente. Tem gente da base, tem gente da oposição, e como que eles decidem se unir num artigo para pautar a ciência, a tecnologia e a educação, e dizendo, olha, esses campos não são obstáculos nem problemas para o Brasil, são soluções. Daí podem vir as soluções, não apenas para o avanço do pensamento humano, para o avanço do conhecimento humano, mas soluções também que permitam geração de trabalho, emprego e renda. Vem da ciência, vem da tecnologia, vem da inovação. Por isso eu quero fazer essa discussão. Agradeço a Vossa Excelência que permitiu que falasse antes do encerramento da sessão. Cheguei atrasado aqui na volta desse expediente final. Também fazer menção, rapidamente, amanhã eu vou desenvolver mais, o tal do mega leilão. Primeiro, revelou-se um fiasco, cantado em prosa e verso, como uma grande coisa para o Brasil. Não é a confirmação da entrega das nossas principais reservas de riqueza às petrolíferas internacionais, mas nem assim não foi. E foi um fiasco porque o Brasil não tem credibilidade diante do mundo. Os investidores internacionais sabem que o Brasil hoje está governado por um governo absolutamente desqualificado, inconfiável. E é por isso, é isso que explica em boa medida esse fiasco, que ainda bem que pelo menos a grande parte do que foi embarcada no mega leilão ficou com a Petrobras, pelo menos os grandes tubarões do petróleo internacional, não foi dessa vez ainda, que ampliaram o seu lote, a sua cota desta riqueza que pertence à sociedade brasileira, à atual geração e às futuras gerações. Mas assim, o fiasco do mega leilão, porque foi um fiasco, se explica por isso. Bolsonaro, e infelizmente o Brasil de Bolsonaro, tem hoje no cenário internacional uma aura de absoluto descrédito e desconfiança. Eu não queria deixar de falar sobre isso aqui também. Portanto, quero ressaltar a importância desse artigo, ressaltar a importância de que deputados de diferentes partidos, de oposição e da situação em relação ao governo Bolsonaro, denunciem, critiquem, apontem o dedo para o desastre, para os ataques e para a raiva e o ódio de Bolsonaro, de Paulo Guedes e suas equipes com a ciência, com as universidades brasileiras. Muito obrigado.